Olá! Hoje vamos mergulhar numa história brasileira que é, nossa, realmente notável. A de Luiz Barsi Filho. Ah, o Barsi. Muita gente conhece, né? O rei dos dividendos. Exato. Uma figura quase mítica na nossa bolsa. E a trajetória, olha, é de quem saiu de um cortiço para se tornar bilionário. E o ponto central, eu acho, é que essa fortuna não veio do nada, né? Nem de apostas malucas. A história do Barsi é um baita testemunho de disciplina, de paciência e de uma filosofia de investimento muito, muito própria. Totalmente focado em dividendos e no nosso longuíssimo prazo. Isso. Para entender essa jornada, a gente deu uma olhada em trechos da autobiografia, O Rei dos Dividendos, que ele escreveu com a filha, Luíse, e a Cibele Pedral, e também num artigo bem completo da Infomoney. Ótimas fontes. E a nossa missão aqui é tentar extrair os aprendizados, sabe? Como o ex-engraxate construiu um império na bolsa, muitas vezes, remando contra a maré do mercado. Ok, vamos desempacotar isso. Olha, o que é fascinante aqui pra mim é a consistência. O Barsi manteve a estratégia dele por décadas, ignorando modismos, né? Totalmente. No mundo financeiro que vive buscando ganho rápido, a próxima grande tacada, ele nos lembra do poder de ter princípios claros e, principalmente, de saber esperar. A relevância dele hoje é inegável. Vamos então voltar para as origens. O Barsi é filho de imigrantes espanhóis, perdeu o pai com 1 aninho de idade. Nossa, muito cedo. E a mãe, Maria Margarida, sozinha com ele bebê, foi despejada da casa do sogro, acabou num cortiço no Brás, o famoso quintalão. Uma realidade, assim, extremamente dura. Ele mesmo fala, né? Não tinha nada de bonito na minha pobreza. Pesado. Eram tipo umas 30 famílias dividindo banheiros. E a mãe dele era a única mulher ali do local que trabalhava fora. Começou numa fábrica de charutos. Isso nos anos 40, 50. O Brasil tinha níveis baixíssimos de escolaridade geral, era outro mundo. E ele carrega marcas fortes dessa época, né? A mãe ensinava dignidade, apesar de tudo. Posso te ver remendado, mas nunca rasgado. Que frase forte! E ele lembra do cheiro dos churros da rua Caetano Pinto, um luxo que ele não podia ter. O trabalho começou muito cedo. Foi engraxate na Avenida Rangel Pestana. Atendendo o pessoal que ia para os bailes negros ali perto, né? Isso! Depois foi vender bala no cinema, onde a mãe trabalhava limpando. Enfim, desde pequeno na luta. E essa origem humilde, bom, foi o combustível, né? A determinação dele em estudar foi o que fez toda a diferença. Com certeza. Ele fez curso técnico de contabilidade e depois, olha só, 2 faculdades à noite, economia e ciências contábeis enquanto trabalhava de dia. Caramba, que jornada dupla. O primeiro emprego com carteira assinada foi num escritório, Della Torre. Ele dizia que voltar para o quintalão todo dia era o que impulsionava ele. Se a gente conectar isso ao quadro geral da época, a educação era realmente uma das pouquíssimas ferramentas de mobilidade social. Era raro e poderoso. E como é que ele descobre a Bolsa de Valores nesse cenário todo? Ele começou a frequentar a Corpele, um antigo pregão, lá nos anos 60 ainda. Aquele caos que ele descreve, né? Barulhento, quase um mercado de peixe. Exato. Ele começou com quase nada, comprando uns lotes bem pequenos de ações Vilares, Maná, Cacique, Belgo Mineira, Vale. Mas o diferencial é que ele já lia os balanços, já usava a formação de contador dele. Ah, então não era só na emoção. Não, de jeito nenhum. Essa base contábil deu para ele uma vantagem analítica, nossa, crucial desde o comecinho. Ele queria entender os fundamentos das empresas. E aqui é onde fica realmente interessante. As primeiras estratégias dele. Ele sacou que podia comprar ações no tal do mercado fracionário. Que é onde se negocia menos que o lote padrão de 100 ações, né? Geralmente com um descontinho. Isso. E aí quando ele juntava 100, vendia como lote padrão pelo preço normal. Uma arbitragem simples, mas, poxa, genial para quem tinha pouco capital. Totalmente. Mostra essa mentalidade de buscar valor, de ser eficiente desde cedo. Ele até teve uma passagem como sócio de corretora a Cruzeiro do Sul. Ah, é verdade. Mas ele percebeu rápido que o lugar dele era como investidor mesmo, não como administrador. Vendeu a parte dele e seguiu o caminho. E é nesse contexto, lá pelos anos 70, que surge a ideia central dele, né? O Ações Garantem o Futuro.
Ele começou a desconfiar da sustentabilidade da Previdência Pública, o antigo INPS. Exatamente. Ele fez um estudo comparativo que virou, assim, a base da filosofia toda dele, usou a CESP, a Estatal de Energia de São Paulo, como exemplo. E o que ele comparou exatamente? Ele calculou o que aconteceria se um trabalhador, em vez de contribuir para o INPS todo mês, pegasse aquele dinheiro e comprasse ações da CESP. A conclusão foi Foi poderosa? que, a partir do 5º ano, mais ou menos, os dividendos que ele receberia da CESP já seriam suficientes para comprar as novas ações daquele mês. Ou seja, o investimento começava a se pagar sozinho. Uma bola de neve de renda passiva. Nossa. Exato. Ele publicou isso num ensaio, entregou para o presidente da CESP na época, que até gostou da ideia, mas aí ele tentou levar para o governo, para o Delfim Neto, E aí? e aí a porta fechou na cara. A resposta que ele ouviu foi algo como: o Delfim só olha coisas que vêm da USP. Uma visão elitista que ignorou uma ideia, poxa, potencialmente transformadora para muita gente. Que coisa. Mas ele não desistiu da ideia para ele mesmo, né? De jeito nenhum. Ele adotou essa tese para a vida dele. E daí vem os pilares do método Barsi que a gente conhece. Primeiro, foco em setores perenes. Empresas de áreas essenciais com receita mais previsível, tipo bancos, energia, saneamento, seguros, papel e celulose, essas coisas, né? Justamente. Ele evita setores muito cíclicos, muito voláteis, como varejo, aviação, turismo. Faz sentido. Qual o segundo pilar? Comprar e segurar, o famoso buy and hold. Mas não é comprar e esquecer, é comprar para acumular ações que paguem bons dividendos de forma consistente. O foco é o dividendo. O foco é o dividendo. Terceiro, reinvestir esses dividendos. Usar o dinheiro que pinga das ações para comprar mais ações da mesma empresa ou de outras boas pagadoras. Isso acelera o efeito bola de neve. A mágica dos juros compostos aplicados aos dividendos. Perfeito. E quarto, que é crucial, preço importa. Comprar quando as ações estão baratas, especialmente em momentos de crise, de pessimismo geral no mercado. E para isso... Disciplina e paciência. As palavras-chave dele. Exatamente. Muita disciplina e muita paciência. Ele também é famoso por criticar a renda fixa, né? Chama de perda fixa. Diz que mal cobre a inflação e os custos. E dá umas alfinetadas nos bancos por não incentivarem o investimento direto em ações. Sim, ele é bem vocal quanto a isso e tem aquela analogia do jacaré, que descreve bem a paciência dele. Começa. Ele diz que mantém uma parte do dinheiro em liquidez, que pode até vir da renda fixa, ironicamente esperando o momento certo, a crise, a queda exagerada no preço de uma boa empresa, para então dar o bote, abocanhar as ações com um belo desconto. Esperar a oportunidade perfeita. Isso. E essa mentalidade de longo prazo, de caçador de pechinchas, nossa, isso vai totalmente na contramão do imediatismo que a gente vê tanto no mercado hoje em dia, né? Levanta uma questão importante sobre o tempo no investimento. E como isso funcionou na prática para ele? Vamos ver alguns casos que ilustram bem essa filosofia. Começando pela Klabin, a gigante de papel e celulose. Klabin é um caso clássico. Empresa centenária, controlada por uma família que também depende dos dividendos para viver. Esse alinhamento de interesses é algo que o Barsi valoriza muito. E tem aquela história famosa da venda das ações Exna. Essa é ótima, mostra a astúcia dele. A empresa anunciou dividendos e bonificação. No dia seguinte, as ações ficariam ex, ou seja, quem comprasse a partir dali não teria direito a esses proventos. Certo, o preço deveria cair no dia seguinte para ajustar. Exato, mas o Barsi, no finzinho do pregão anterior, colocou as ações dele, que já seriam ex no dia seguinte, à venda, pelo preço cheio, antes do ajuste. E alguns desatentos compraram. Nossa, e aí? Questionado, ele simplesmente argumentou que a informação sobre os proventos e a data ex era pública, ele não forçou ninguém, só usou o conhecimento das regras do jogo a seu favor. Esperteza pura. Outro setor-chave para ele é o bancário. Mas nem sempre foi um mar de rosas, né? Não mesmo. Nos anos 90, ele amargou perdas com as quebras dos bancos Econômico e Nacional e também com a venda do Bandeirantes para o Unibanco.
Imagina o baque. Mas ele tem um argumento interessante. Diz que os dividendos que ele recebeu desses bancos ao longo dos anos acabaram pagando o investimento inicial. Foi mais resiliente com o Banco do Brasil e entrou pesado no Santander. Quando? Quando o Santander comprou o Banespa, lá no começo dos anos 2000. As ações do Santander despencaram na época e ele comprou a centavos. Uma aposta contra o mercado que deu muito certo. Isso reforça aquele ponto crucial da filosofia dele, né? Qual? A distinção entre o patrimônio, o valor da ação, que sobe e desce, e o fluxo de caixa, os dividendos que entram no bolso. Exatamente. Mesmo que o valor da ação caia ou até vá a zero em casos extremos, como uma quebra, o fluxo de dividendos que você recebeu ao longo do tempo pode ter sido enorme. O foco principal dele é sempre a renda gerada. A Unipar, do setor petroquímico, talvez seja um dos casos mais emblemáticos dessa estratégia. Com certeza. Ele começou a comprar massivamente durante a crise do subprime, lá por 2008, quando as ações valiam literalmente centavos. E não tinha quase ninguém comprando, né? Ele agiu quase como um market maker informal. Era ele quem dava liquidez para o papel, comprando de quem estava desesperado para vender. E a paciência valeu a pena. E como? Anos depois, teve aquele embate famoso com o controlador, o Frank Guier, que queria fechar o capital da empresa, tirar as ações da bolsa, pagando um preço que o Barsi achava uma mixaria. E o Barsi resistiu. Resistiu firme. No fim, o Guier acabou comprando a parte de outros sócios e os dois, Barsi e Guier, se alinharam para reerguer a companhia. O resultado? Uma valorização espetacular das ações e dividendos gordíssimos nos últimos anos. Mostra a importância de comprar barato, ter convicção e, às vezes, até se envolver ativamente na empresa. E a Eternit, uma história mais complexa ainda. Pois é, ele investiu inicialmente pelos bons dividendos. Mas aí veio a crise do amianto, a proibição, e a empresa entrou em recuperação judicial. Que é um processo super delicado para tentar sobreviver e renegociar dívidas. Exato. Ele chegou a discordar publicamente de outro grande acionista sobre a estratégia. E mesmo com a empresa nessa situação difícil, ele manteve a posição e até aumentou, comprando barato de um terceiro acionista que queria sair. Nossa, manter posição numa empresa em recuperação judicial, isso é ser muito contrariana, né? Ir contra a manada total. Totalmente. Ele mesmo diz que manteve um pouco por sentimento, pela história da empresa, mas também por enxergar uma oportunidade onde a maioria só via risco. Isso exige não só análise, mas, nossa, uma convicção e um estômago muito fortes. E ele não foge de umas polêmicas também, né? Não mesmo. Como quando ele disse que a ex-presidente Dilma merecia um beijo na boca. Lembro disso. Por que mesmo? Porque uma medida provisória do governo dela derrubou o preço das ações da Eletrobras, o que permitiu a ele comprar mais barato. Ele viu oportunidade na crise política. Entendi. Ele também desafiou relatórios negativos sobre o IRB Resseguros, apostou na Cielo quando muita gente decretava o fim da maquininha. Exato. Então, o que tudo isso significa, né? Essa coleção de histórias. Mostrar a aplicação na prática, né? É a aplicação rigorosa da filosofia. Encontrar valor onde os outros não veem, ter paciência para esperar a maturação do investimento, às vezes por décadas, usar as crises como janela de oportunidade e focar sempre na renda dos dividendos. Se a gente conectar isso ao quadro geral, é uma abordagem que busca construir riqueza através da participação nos lucros de negócios sólidos, perenes e não pela especulação de curto prazo com o preço das ações. Fascinante ver a teoria aplicada assim, com altos e baixos. Mas e quem é o Barsi fora do mercado? O estilo de vida dele também chama muito atenção. Chama mesmo. Bilionário, mas anda de metrô, ele até chama de passeio de metrô. Evita luxo, mantém hábitos muito simples. Tem aquela história da casa em Mongaguá que ele comprou com o dinheiro da venda de uma cera polidora, que ele criou, a cera Doutor Lustosa. Sim, essa frugalidade toda parece muito ligada à memória da pobreza, né? Aquela frase dele, tudo o que eu queria, na verdade, era nunca mais voltar à pobreza de onde vim. É muito forte isso. Com certeza. A disciplina, a aversão ao desperdício, que ele não encara como economia, mas como valorizar o dinheiro que ganham, parece que vem tudo daí. Existe uma separação muito clara entre o Barsi, ícone do mercado, e o Barsi, homem privado, simples, avesso à ostentação. E a relação com a família.
Também parece ter seus capítulos importantes. Sim, a devoção à mãe, ele cuidou dela durante o Alzheimer, teve uma relação inicial complexa com os filhos do primeiro casamento, mas depois se reaproximaram. Aí veio o segundo casamento com a Magali, o nascimento da filha Louise. Que hoje é a grande divulgadora do método dele, né? Com a GF, Ações Garantem o Futuro. Exatamente, a sucessora na missão de educar. E a saúde dele também teve seus percalços. Infartos, um acidente de carro bem sério, já mais velho. Momentos que mostram a vulnerabilidade, mas também uma resiliência impressionante, né? Porque ele não parou. De jeito nenhum. E esses traços todos, a disciplina de ferro, a paciência quase de monge, a resiliência diante das crises financeiras e pessoais, são a base do investidor Barsi. A personalidade e a filosofia de investimento dele estão, assim, intrinsecamente ligadas, não dá para separar. E o legado que ele parece querer deixar é justamente esse da educação financeira, né? Através da Luiz e da plataforma AGF, um desejo de mostrar para os brasileiros um caminho alternativo para construir patrimônio. Parece que sim. Resumindo então, para a gente fechar, a trajetória do Luiz Barsi é uma aula magna sobre construção de riqueza a longo prazo. Saindo da extrema pobreza, ele chegou aos bilhões, não por sorte, não por um golpe de mestre, mas por aplicar consistentemente, por mais de meio século, uma filosofia muito clara. Quais seriam os pontos-chave dessa filosofia? Focar em empresas de setores essenciais perenes. Comprar na baixa, quando o mercado está em pânico. Reinvestir sempre os dividendos e, acima de tudo, ter uma paciência e uma disciplina admiráveis. Exatamente. O jeito Barsi é um contraponto muito poderoso à cultura do imediatismo financeiro que a gente vê por aí, e também a dependência de produtos bancários que muitas vezes são caros e rendem pouco, né? Ele prova que é possível construir segurança financeira focando na renda passiva gerada por bons negócios. Uma inspiração, sem dúvida nenhuma. E nos deixa com uma provocação final, talvez. O método Barsi, na sua essência, parece até simples, né? Escolha boas empresas que pagam dividendos, compre barato, espere e reinvista. Olhando assim, parece fácil, mas não é. Pois é. No mundo financeiro cada vez mais complexo, cheio de algoritmos, produtos sofisticados, a busca incessante pela próxima grande tacada rápida, será que a verdadeira chave para a prosperidade não está justamente nessa simplicidade radical? Nessa disciplina quase monástica e principalmente nessa capacidade quase sobre-humana de esperar por décadas? O que essa jornada extraordinária do Barsi nos ensina sobre o valor talvez esquecido, né, da paciência na construção de um futuro financeiro sólido? Fica aí para a gente pensar.